voltando aqui rapidamente. Dri, não é adversativo? Não. Esse E não tem valor adversativo, não. Adriana, porque não há uma oposição? A sociedade é que produz cultura, porém o Estado não pode produzir cultura? Não. Veja, não é um E com valor adversativo, porque não há uma oposição. Ó, substitua aí por porém e veja como não faria sentido. Aproveitando aqui uma dúvida do chat que vai ajudar o aluno que vai assistir depois a aula em casa. Olha aqui. Dri, por que esse E não é adversativo? Porque não há uma ideia de oposição. Como assim? Ó, a sociedade é que produz cultura, porém o Estado não pode produzir cultura? Isso é oposição? Não. Ah, é porque eu achei que houvesse oposição entre pode, produz e não pode produzir. Mas ele não está falando da mesma pessoa, do mesmo ente. Ele está falando de dois, da sociedade e do Estado. A pegadinha está aí. Não é E com valor de oposição, porque eu não estou opondo duas informações em relação ao mesmo elemento. Aí, se fosse o caso, se eu estivesse falando da sociedade. A sociedade produz cultura, mas não produz blá, 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 aí eu estaria opondo. Aqui não. O que a banca quer mostrar? Ela quer mostrar que há uma ideia de soma. Ó, a sociedade faz isso, o Estado faz isso, ele não pode produzir, e não substituir a sociedade nessa tarefa. Então, esse é aditivo mesmo. Falando em adversativas, então, agora vamos mergulhar nas adversativas. Vem. Conjunções adversativas. Tá bom? Olha, antes que você fique desapega da questão. FGV faz isso com as pessoas, né? Então, ó, eu tô avançando, tá? A gente vai para as adversativas, mas para a gente abandonar de vez essa questão 5, aqui a galera do ao vivo tá perguntando, Adriana, por que não pode ser logo? Porque não é consequência. Logo traz uma relação, você vai ver comigo hoje, de consequência. O logo, quando você joga lá, fica bom, né? Soa bem, não soa? Esse logo aí soa bem. Mas ele não está concluindo. Ele tá somando informações. Ó, a sociedade é que produz cultura. O Estado não pode produzir cultura. É a consequência de a sociedade é que produz cultura? A FGV, toda vez, é que eu vou abrir parênteses para você entender essa banca. Se você não for fazer nunca a prova dessa banca, não precisa nem entender. Mas toda vez que entre as opções ela coloca uma conjunção conclusiva, só vai ser conclusiva se houver uma relação de causa e consequência. Isso você vai estudar hoje, mas a FGV pega muito pesado nisso. Então, veja, só vai ser opção logo, conclusiva, se houver uma relação de causa e efeito. Porque você vai ver que toda vez que eu insiro um logo, que é conclusão, é causa e efeito. E nesse caso não seria causa e efeito, porque o fato de a sociedade produzir cultura faz com que o Estado não possa produzir cultura? Não há um efeito decorrente da ação anterior. Então, vê, apesar de soar bem esse logo, soa mesmo? Ficaria bom, ó. Fale só para você ver que gostoso, ó. A sociedade é que produz cultura, logo, o Estado não pode produzir. Eu não estou trazendo uma relação de causa e efeito, eu estou somando informações sobre a sociedade e sobre o Estado, numa sequência de adições. Então, ó, a sociedade é que produz cultura, o Estado não pode produzir cultura e não pode substituir a sociedade nessa tarefa. Entendeu? Pesada essa questão. E eu me lembro dessa prova, um monte de gente tentou entrar com recurso. Essa é daquelas questões, assim, que deixam as pessoas boladas mesmo. Mas vamos desapegar. Vamos lá. Agora vamos falar das adversativas com calma. No próximo curso eu nunca vou terminar com FGV, porque FGV deixa o cara de mau humor, né? Não. Eu nunca vou deixar questão da FGV por último. Não vou mais fazer isso, não. Pode deixar. Conjunções adversativas. Conjunções adversativas são aqui, ligado agora, hein? Primeira coisa que você tem que fazer é decorar a lista das adversativas. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, não obstante. Tem que decorar para não perder tempo em prova.
Lá na frente, a gente vai fazer um estrago com esse não obstante, que ele tanto pode aparecer na lista das adversativas, como pode aparecer na lista das concessivas. Mas, por hora, não vou falar dele, não vou misturar não, porque a gente ainda tem que ver as outras, tá bom? Beleza. Então, você vai decorar essa lista, mas, porém, todavia, contudo, entretanto. O que mais que você tem que saber das adversativas? Você tem que saber que, leia comigo agora, são aquelas que ligam duas orações ou palavras expressando ideia de contraste ou compensação, ressalva. Adriana, é a mesma coisa? Não. Agora, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, não são sinônimos, tudo bem? Então, uma coisa que você tem que saber das adversativas é que ou elas indicam contraste ou elas indicam ressalva. São duas ideias diferentes. Vem. Vou te dar exemplo da primeira ideia. Tudo bem? Então, vem comigo. Ó, tentei chegar mais cedo, porém não consegui. Isso aqui é exemplo de que é a adversativa indicando contraste. Contraste, tá bom? Adri, como é que eu vou saber que é contraste? Contraste vai ser quando você achar ali ideias que se oponham. Então, quando é que o porém estará trazendo o valor semântico de contraste ou oposição? Quando você achar ideias que se oponham. Há ideias que se opõem aqui? Leia comigo e veja. Há ideias? Sim, porque ele diz tentei, não consegui. Então, toda vez que você conseguir marcar ali elementos que se contrastam, o adversativo, o conector adversativo estará expressando o valor semântico de contraste. Você entendeu ou não? Cara, o que eu quero dizer é o seguinte, você vai ver aí pelas questões. Há questões que não falam adversativa, falam apenas assim, ó, contraste, oposição, ressalva. Então, você tem que saber a diferença entre uma ideia e outra. Porque as adversativas podem expressar as duas coisas, contraste ou ressalva. O que é contraste? Contraste é sinônimo de oposição. Então, se a banca falar contraste, é o mesmo que oposição. Ou seja, você vai olhar para o texto e vai ver que há ideias que se contrastam, que se opõem, como foi nesse exemplo aqui, tá? Agora, compensação é diferente. É o mesmo que ressalva. O que é isso? É o segundo exemplo. Coloque aí número 2. Seu discurso foi breve, mas violento. Repare o que esse mais está correlacionando. Ele está correlacionando breve a violento. Agora me diga, breve é o contrário de violento? Não. Então, quando não houver ideias que se oponham, que se contrastam, será o quê? Compensação. Traduzindo, breve não é o contrário de violento. Então, há um valor semântico aqui de ressalva ou compensação. É como se eu dissesse assim, olha, seu discurso foi breve, mas em compensação, violento. O violento, ele compensa o breve. É que, na prática, é bom evitar esse negócio mais em compensação. As pessoas não falam assim, mas em compensação, isso é redundante. Porque se você já usa um mais para compensar, então para que você vai falar mais em compensação? Mas as pessoas falam que é para mostrar que há um valor de compensação. Traduzindo, compensação haverá quando não houver contraste. Tipo, você diz assim, Adriana Figueiredo, não conheço, mas já ouvi falar. Não conheço, mas ouvi falar. Esse mais traz ideia de oposição ou compensação? Ressalva. Vou repetir. Não conheço não, mas ouvi falar. Isso é contraste? Não, porque não há oposição entre não conhecer e ouvir falar. Não conheço é o contrário de ouvir falar? Não. Oposição é quando você diz assim, ó, tentou, mas não conseguiu. Tentar versus não conseguir. Acordou cedo, mas dormiu tarde. Oposição, cedo e tarde. Entendeu? Compensação, não. Então, fique ligado. O mais nem sempre opõe. Ele pode compensar. E quando é que ele compensa? Quando ele traz valor semântico de ressalva. Ou seja, nesse caso, ele não estará opondo. Mais um exemplo de ressalva, compensação. Quando você diz assim, ó, é muito comum você dizer assim, ó, eu não assisti ao filme, mas li o livro. Ou o contrário, eu não li o livro, mas assisti ao filme.
Isso é oposição? Tipo, ler o livro é o contrário de assistir ao filme? Não. Ressalva. Então, anotou isso daí? São dois os valores semânticos das adversativas. Contraste, que é o mesmo que oposição, e compensação, que é aquele caso em que não há palavras, expressões que se oponham, mas apenas que se compensam. É como se eu dissesse, mas em compensação. Tudo bem? Beleza, então vamos embora treinar. Questão 6. Bora lá. Dri, então, nesse caso, Dri, me ajude aí. Estou aproveitando aqui, essa aula está rolando ao vivo, e eu aproveito as dúvidas do chat para poder engrandecer a minha aula. Adriana, então, o desespero de quem vai fazer prova de redação. Dri, então eu não posso colocar, todavia, contudo, na conclusão de uma redação? Veja, se você vai concluir, então você não pode usar um adversativo, né? O adversativo é aquele que opõe. Né? Então, tem que tomar cuidado em uma argumentação, em uma redação. Se você fecha o seu pensamento com uma oposição, significa o quê? Significa que você fez ali só um contraste, mas que você não está fechando o pensamento. Então, pode complicar. Eu não posso afirmar que nunca você vai ver texto com porém no final. Claro, pode acontecer? Pode, mas tem que tomar cuidado, principalmente quem é iniciante. Por quê? Porque o porém, o contudo, todavia, eles opõem. E no final da redação não se espera que o escritor esteja opondo e se concluindo. Então, deve-se evitar. Tudo bem? Tranquilo? Show! Então, bora lá. Bora treinar. Questão 6. A banca diz. Questão tranquilinha. E esse amigo, como era amigo? Entretanto, nenhum de nós se lembrou mais de procurar o outro. Aí a banca diz, em blá, blá, sem que seja alterado o sentido do trecho, a expressão em destaque pode ser corretamente substituída por resposta letra B. Esse, entretanto, é uma conjunção adversativa com valor semântico de oposição, contraste. Olha o que ele diz, ó, esse amigo, como é... Olha aqui, olha aqui. Adriana, o que você está fazendo agora, minha filha? Eu estou colocando entre colchetes as ideias que se contrastam. Que é para você saber que quando é valor semântico de oposição, você vai ter expressões que se opõem. É isso que eu quero te mostrar, ó. No primeiro lado ele diz como era amigo, e no segundo lado ele diz nenhum de nós se lembrou mais de procurar o outro. Ou seja, olha como se opõe. Não lembro, ó, nenhum se lembrou de procurar o outro, faz oposição a ser amigo. Se é amigo, procura. Olha que legal. Então, esse, entretanto, é adversativo. Beleza. Bora mais. Questão 7, FCC. Aqui, tranquilinha também. A banca diz, o termo contudo, em destaque, no segundo parágrafo, tem valor. Só muda que ela está perguntando valor. Valor é o mesmo que sentido. Explicativo, conclusivo, final, adversativo ou conformativo? Tranquila a questão, não precisa nem ir ao texto. É daquelas que quando você decora, nem precisa ir ao texto, né? Adversativo equivalendo a porém. Bora mais. Questão 8, VUNESP. A banca diz, o segundo parágrafo inicia-se com a conjunção mais. Olha como a questão... Aí já começa a ficar mais complicadinha a questão. Olha o que a banca está indo além. Ó. Aí, ó, por meio da qual, aí você vai resolver a questão, primeiro, comparando as alternativas verticalmente. Ó, a letra A se restringem, letra B se conclui, letra C se compara, letra D se explica, letra E se contrastam. Tá vendo? Aí você fala, putz, dessas aqui, quais que eu posso, de fato, eliminar sem precisar pensar? A letra B se conclui, a letra C se compara e a letra D se explica. Porque não é nada disso, né? Mas ou opõe ou soma, porque pode ser o mais também. Mas como não havia aí a ideia de soma, cuidado, hein, que o mais pode somar, lembra? Nas correlativas. Ó, mais. Aí essa aqui eu até guardei, porque restrição tem uma cara de adversidade, né? Eu guardei. Mas a letra E, olha que linda, se contrastam. Olha que coisa linda. Vou lá para o texto para ver se é isso. Vou lá para o texto, aí
Claro que você não vai resolver essa questão sem ir ao texto, né? Você tem que ir ao texto. Tá vendo esse mais? Eu vou ter que decidir se é A ou E. Então, vem, ó. O que eu faço? Eu vou ver o que o mais está unindo. Aí eu vou ao período anterior, porque o mais está iniciando esse período aqui. Então, eu tenho que ir ao anterior para ver o que ele tinha dito antes. Então, ó, o que ele disse antes? Leia aqui, o final do período anterior, do parágrafo anterior. Venha comigo, ó. Dos resíduos coletados em 2018, 59,5% receberam destinação adequada nos aterros sanitários. Uma melhora. Beleza, achei o que eu queria, ó. Melhora, ou seja, coisa boa. Uma melhora, coisa boa. Aí vamos ver a outra, ó. Mas esses relativos avanços não deveriam disfarçar a precariedade crônica do setor. Putz, achei o que eu queria, ó. Antes do mais, falava coisa boa. Depois do mais, tá falando coisa ruim. Pronto, questão dominada. Resposta, ó, 2 cenários. Resposta, realmente, um positivo e o outro negativo. Resposta letra E. Tudo bem? Bora lá. Você está aprendendo conjunções do zero, mas está resolvendo questões já tops. Só para você saber que não existe questão mais difícil do que essas que eu vou colocar aqui no seu material. Você ficar tranquilo. Você está treinando de tudo. Ó, essa aqui é adversativa, né? No entanto. Aí, nessa questão, o que a banca faz? Ó, a expressão em destaque indica. Ela só não coloca a opção adversidade. Mas precisa colocar adversidade? Não, porque o que você aprendeu? Que a adversidade é o mesmo que oposição. Resposta letra B. Nem sempre ela vai dizer adversativa. Oposição é sinônimo de contraste, que é sinônimo de adversidade. Tá bom? Tranquila. Resposta letra B, não preciso nem ir ao texto. Bora mais. Agora, a gente vai fazer com a pior banca. Vamos embora com FGV. Questão 10. Foco agora, hein? Fôlego agora comigo. Então, vem, olha o que a banca diz. No segmento do texto 1, em que a conjunção E tem valor adversativo e não aditivo. Então, olhe para mim. Agora sim, o E pode ter valor adversativo. Ele pode somar e ele pode opor. Vamos ver. A banca quer a única alternativa em que ele oponha. Então, a banca quer o E com valor adversativo. Adriana, como é que eu resolvo uma questão assim? Você vai pegando todos os E's e vai vendo o que cada E desses aqui está unindo. Para ver, ó, você vai colocando entre colchetes para ficar mais fácil, ó. O primeiro E está fazendo o quê? Ó, do sul e do sudeste. Então, adição. Não é a letra A. Letra B. Vamos ver o que o E está unindo. Ó, todos se assustam. O tempo passa. E pouca ação decorre de fato. Então, peraí. Vamos lá. Todos se assustam. Todos se assustam. Na verdade, esse E está unindo, ó. Todos se assustam e pouca ação decorre. Ou seja, eles se assustam, mas não fazem nada. Ó, esse E é igual a mais, é igual a porém. A banca quer um E com valor adversativo? Achei. Resposta letra B. Ó, quer ver? Vamos ver as outras. C. O que esse E está unindo? Você tem sempre que ver o que ele está unindo para ver se está somando ou opondo. Ó, na letra C. Tem sido assim como o governo federal. Então, vem, ó. Com o governo federal e boa parte das demais unidades da federação. Isso é oposição? Não, isso é soma. Está somando as duas coisas. Tá, na letra D. Tá mole essa, ó. Viaturas e tecnologias. Soma. Letra E. Definir e alcançar. Né? Então, veja. A resposta foi B, por quê? Porque o E, e é assim que você vai fazer na prova, ele traz ideias que se opõem. Se assustam, mas não fazem nada. O E tem valor adversativo. Tudo bem? Bora mais. Questão 11.
Tá comigo? Deixe-me só aproveitar aqui as interações do chat para ajudar todo mundo. Como é que é? Houve uma dúvida aqui. Ai, putz grila. A vírgula. Não, a vírgula não. Deixa eu te ajudar rapidinho, porque essa é uma dúvida muito comum. Adriana, ajuda a vírgula? Não, sabe por quê? A vírgula é sorte. Vou explicar por quê. Adriana, o fato de vir uma vírgula antes me ajuda? Não, porque a vírgula pode vir antes do E aditivo, quando o E tem sujeitos diferentes. A gente ainda não estudou isso aqui, mas pode. Então, o fato de ter sujeito diferente ali já tornaria possível a vírgula. Então, não é a vírgula que vai te guiar. Cuidado, porque aí você deu sorte, mas não pode se fiar nisso, porque a vírgula antes do E, ela é possível quando o E é aditivo e une orações de sujeitos diferentes. Então, cuidado para não entrar nessa. A resposta é letra B, não pela vírgula, pura sorte. A resposta é letra B, porque há ideias que se opõem, entendeu? Vamos lá. 11. Na frase, a natureza faz o homem feliz e bom, mas a sociedade o corrompe e torna-o miserável, a conjunção sublinhada pode ser adequadamente substituída por... Adriana, qual é a dificuldade dessa questão? Vou te dizer qual é a dificuldade. Porque FGV... Ó, FGV, você nunca fala assim, ah, tá mole. Quando tá mole, você desconfia. Você fala, tem alguma coisa aí. Ó, vamos ver. A natureza faz um homem feliz e bom, mais. Primeiro você tem que ver que esse mais opõe. Você consegue ver que ele opõe? Você consegue ver que esse mais é adversativo, que há um contraste? Como é que você vê isso? Eu já estou te ensinando esse negócio há um tempo. Como é que você vê isso? Você coloca entre colchetes e vê a oposição. Ó, faz o homem feliz e bom, e do outro lado, a sociedade o corrompe. Então, realmente, esse mais é adversativa. É uma condição adversativa porque há oposição entre coisa boa e coisa ruim. Tô falando isso porque tem um mais que é aditivo, que tem um também implícito, você já viu isso? O mais pode ser aditivo, então fique ligado com esse negócio aí. Esse mais aí não, ele é adversativo, beleza. Tá, então qual a dificuldade da questão, já que ele é adversativo? A dificuldade é essa pegadinha que as bancas sempre trazem para a prova. O cara ficaria em dúvida aí entre A e E. Só que, cuidado. Resposta letra E. No entretanto, não existe. Ou é no entanto, ou é entretanto. No entretanto, não existe. No entretanto, seria um mutante. Um mutante decorrente da variação de no entanto e entretanto. Mas tá errado, tá bom? Então, pegadinha de prova, não existe no entretanto. Por isso, a resposta é letra I. Vambora aloprar com a FGV. Adriana, se eu não preciso aloprar, o que eu faço? Desligue o vídeo. Se você vai fazer prova de banca fácil, não precisa assistir as últimas questões desse vídeo. Você pode desligar. Mas se não, encare comigo. Olha essa questão da FGV. Ó, na frase inicial do texto. Que texto? Não precisa de texto. Você só precisa disso aqui. Então, leia, ó. Não é para entrar em depressão, mas também não é para comemorar. Aí a banca diz, o conector mais também traz as ideias de... Então, vamos lá. Vamos usar tudo que a gente aprendeu até aqui. Mas também está ligado ao, ó, não é para isso. Mas também, você conhece esse mais também? É como se eu disse, lembra que eu te ensinei que as correlativas, elas podem vir só com a segunda parte? A primeira parte implícita da correlação? É como se eu dissesse, não é só para entrar em depressão. Não só, mas também. Tá, não é só para isso, mas também. Então, esse mais também é a correlativa de adição. Então, só em você ver isso, você já ficaria aí o quê? Qual
Quais delas trazem valor semântico de adição? D e E. Então pronto, você vai por eliminação, isso é FGV. É guerra, é guerra. A banca travou guerra, você também trava a guerra com a banca. Tá bom, Adriana. Agora o que eu marco? A banca está dizendo, o conector mas também traz as ideias. O que ela está querendo dizer? Não é só adição, é também o quê? Ora, agora você vai ler e vai ver o seguinte. Antes do mais também, não tem coisa ruim. Depois do mais também, não tem coisa boa? Sim. Então, esse mais também não só soma, mas também opõe. Resposta, letra E. A resposta é letra E porque caiu a ficha, tá entendendo? Mas também é sempre aditivo. Só que aqui, olha que a banca colocou no plural, dizendo que, ó, não há só ideia de adição. Pare para pensar. Não é só adição. Há também oposição. Por que oposição, Adriana? Já que o mais também sempre soma. Oposição, contraste. Oposição você aprendeu hoje, é o mesmo que contraste. Há uma ideia de contraste entre depressão, que é coisa ruim, e comemorar, que é coisa boa. Resposta letra E. Questão 13. Última do vídeo. A banca diz, ela traz um trecho, então vem. Essa é danada. Essa é danada. Então vem comigo. É a última. Aproveite. O emprego da conjunção mais, então a banca está trazendo um trecho, o emprego da conjunção mais supõe uma oposição, tá? Você já conhece isso toda vez que as bancas falarem em oposição. Oposição é igual a contraste, vamos devagar. Igual a contraste, beleza. Oposição é adversativa. Então ela diz, ó, supõe uma oposição entre o primeiro e o segundo segmento. Tá aqui o primeiro segmento, tá aqui o segundo segmento. Beleza, tá aqui, tá falando disso. Tal oposição se verifica entre os seguintes termos. Que é isso que a banca quer? Veja, ela quer aquilo que a gente fez até aqui. Toda vez que há uma ideia de oposição, eu não vou lá e coloco entre colchetes com você. Eu não vou lá e digo o que está opondo, coisa boa, coisa ruim, não é assim? Coisa boa, coisa ruim, coisa... Não é? Você vai fazer a mesma coisa. A banca quer aquilo que a gente está fazendo o tempo inteiro. Você vai ler isso daí e vai ver o que está opondo. Opondo o que a quê? Opondo o que a quê? Contrastando o quê? Estar no forno e ter impactos positivos? Tipo, contrasta isso com isso? Ou revolução em impactos positivos? Tipo, contrasta isso com isso? É isso que ela quer, entendeu? Contrasta médicos e pacientes? Contrasta não escapar e ter impactos? Entendeu o que ela quer? Beleza. Adriana, como é que eu resolvo uma questão assim? Você vai ter de ler para entender o que ele está dizendo aqui, depois entender o que ele está dizendo aqui, para ver a oposição em si está onde. Então, vamos embora ler. Ó, primeiro ele diz, está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão. Então, vem comigo. Ó. Está no forno uma revolução da qual os médicos não escaparão. Então, primeiro ele fala de uma revolução, os médicos não vão escapar. Beleza. Aí depois ele diz, mas que terá impactos positivos para os pacientes. Então, vamos embora lá. Letra A. Estar no forno, ter impactos positivos? Não há oposição entre forno e impactos positivos. A letra A não merece meu respeito. B. Revolução e impactos positivos? Gostei. Porque, ó, revolução. Ele fala, está no forno uma revolução, da qual os médicos não escaparão. Depois ele fala, mas que terá impactos positivos. Veja, então é como se ele dissesse uma revolução, aí a pessoa se assusta, aí depois vem impactos positivos, é como se dissesse, vai ter coisa boa. Tipo, então vai ser coisa ruim, revolução, ferrou, e depois coisa boa. Gostei da letra B. Só que FGV é assim, você se apaixona, mas aí quando você vê as outras, você se apaixona também. Gente, essa banca é nojenta. Ó, nojenta no bom sentido, tudo bem? Eu gosto da banca. Ó, médicos e pacientes. Não. Médicos não se opõem a pacientes.
Beleza. Não escapar. Não escapar e ter impactos. Espera aí, vamos ver. Espera aí, os médicos não escaparão, mas terá impactos. Não há oposição entre esse não. Esse não, esse não. Tá, vamos ver aí. Médicos não... Cara, olha aí. Médicos não escaparão. Impactos positivos para os pacientes. Vou lá para o texto para ver, ó. Então, a oposição aqui era entre médicos não escaparão, impactos positivos para os pacientes. Traduzindo, a letra E, pô, ela é bonitinha, mas se a gente for comparar, vamos comparar a B com a E. Qual é a oposição mesmo que há entre revolução e impactos positivos, ou entre médicos não escaparem e pacientes vão gostar? Ou seja, então a oposição é entre médicos estão ferrados e pacientes vão estar bem? É isso que a letra E está dizendo isso. A letra E está opondo os médicos e os pacientes. Só que quando você vai ao texto, a oposição não há que ocorre ali não é entre médicos e pacientes, e sim revolução e impactos positivos. Resposta, letra B. Esse é o pior tipo de questão que pode acontecer na sua vida de conjunção adversativa. Presta atenção, quando a banca perguntar o que está opondo, opõe o que aqui? Porque quando ela pergunta isso, você tem que ler e falar, putz, a oposição é entre o quê? Porque não é a oposição entre o que vem, tudo que vem antes e tudo que vem depois. Você entendeu? É a oposição entre um trecho e outro. Você tem que achar os trechos. Isso é muito top, tá bom? Próximo vídeo. Mais. Você está aprendendo cada conjunção e treinando com questão mais simples até mais difícil, para depois fechar com o Sebrasp, tá bem?